Olá pessoal, meu nome é Raoni Félix e sou analista de dados aqui da empresa IES Brasil e venho trazer para vocês vídeos instrutivos utilizando a ferramenta do Spotify. No caso, iremos trabalhar com métodos de join para fazer junção de tabelas. Isto porque é uma forma muito útil de você conseguir ter várias informações numa tabela só. Por exemplo, se eu tenho o ID do cliente com as vendas de janeiro numa tabela e o ID do cliente com as vendas de fevereiro, eu posso, então, a partir do ID do cliente, juntar numa tabela só as vendas de janeiro e fevereiro. Ou então, você também pode incluir novas variáveis para a sua análise, que é o que veremos a seguir. Então, vamos aqui em adicionar data tables, vem adicionar, procura no diretório onde estão as suas tabelas e aqui vamos trabalhar com a tabela 200. Então, aqui são dados do IBGE, da tabela 200, no qual a gente tem o ano, sexo e a unidade da federação, e também temos a porcentagem de pessoas de acordo com a sua faixa etária, em cada unidade da federação. Por isso que você vê aqui de 5 a 9 anos e até 95 a 99 anos. Porém, se a gente perceber, a gente não tem a faixa etária de 100 anos ou mais, ou de 0 a 4 anos, que está faltando. Então, por isso que eu adicionei a tabela 200 continuada, que é justamente essas colunas que estão faltando na análise. Aí aqui, ó, tabela 200 continuada tem as colunas de 0 a 4 anos e de 100 anos ou mais, juntamente com o ano, sexo e a unidade da federação. Então, vamos aqui em OK. Então, agora a gente pode vir aqui, podemos deixar isso aqui, e vir aqui em adicionar visualização da tabela, para ver como é que fica a tabela dentro do Spotify. Então, essa daqui é a tabela 200. Vou dar uma duplicada para também visualizar a tabela 200 continuada, que tem, como eu falei, as variáveis de 5 a 9 anos até 95 a 99 anos. E já na tabela continuada eu tenho somente as colunas de 0 a 4 anos e de 100 anos ou mais. Então, para juntar essas duas tabelas numa só, eu preciso inserir colunas. E aqui ele te pergunta qual é a sua tabela base, no caso aqui será a tabela 200 mesmo, e eu vou adicionar colunas que seriam a tabela 200 continuada. Como eu já coloquei ela dentro do Spotify, eu posso vir aqui, ó, descer com scroll, que eu encontro essa tabela 200 continuada. Não preciso ir no diretório, mas também funcionaria do mesmo jeito. Clico em Next. E aqui ele pede a gente fazer as correspondências. Poderíamos fazer essas correspondências um a um, clicando, por exemplo, no ano com ano e dando um match. Mas tem essa opção aqui, que ele já faz a correspondência de forma automática. Mas o importante aqui é percebermos que as colunas elas têm que estar com o mesmo tipo. Por exemplo, o ano aqui está com tipo string. Então, para a gente fazer essa mesma correspondência, a nova tabela ela também deve estar com tipo string também. Senão vai dar problema na sua correspondência. Então, podemos ir para o próximo. E aqui ele pergunta quais as colunas que eu quero adicionar. No caso aqui eu quero adicionar a coluna de 0 a 4 anos ou 100 anos ou mais. E no caso temos 6 tipos diferentes de fazer o join. Temos o left out e o left single match, que eles pegam como base a tabela principal e adicionam
novas colunas da tabela adicional, que poderemos ver aqui na figuração ao lado, que seria pegar os dados da tabela A e adicionar novas colunas da tabela B. Já o right alt e o right single match, ele faz o contrário. Ele pega como base a tabela adicional, que seria também a tabela B, e adiciona as novas colunas da tabela principal, que seria a tabela A, né? Outro método também que poderia ser utilizado era o full alter, que ele fazia a união das tabelas, ou então usar o inner, que ele pegaria somente a interseção dessas duas tabelas. Mas há também outra diferença entre o alter e o single match, já que o alter ele nos permite fazer correspondência de uma linha da tabela principal com duas ou mais linhas da tabela adicional. Já o single match, as correspondências são feitas limitadas de 1 a 1. E no caso em questão, poderemos utilizar tanto o alter como o left single match, que vai dar no mesmo. Então a gente clica aqui em Finish. E agora, se a gente for em propriedades da tabela, aqui em colunas, você vê que adicionou as colunas de 0 a 4 anos e de 100 anos ou mais. Eu posso adicioná-las aqui na visualização da tabela. E que agora eu consigo visualizar que elas têm a faixa etária de 0 a 4 anos até 100 anos ou mais. Bom, galera, o que eu queria mostrar era isso. Dúvidas e comentários deixem aí na descrição e até a próxima.